Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho.
Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho. Nós temos vários tipos de sonhos, né? Tem aquele sonho bem claro, né? Como esse que eu estava falando no início, como também tem às vezes aqueles sonhos que é só flashzinho, que é uma coisa meio sem pé sem cabeça, né? Então você não consegue ligar uma coisa na outra. Ou aqueles sonhos que às vezes você lembra e de repente já esquece, né? Totalmente, estava tão claro num determinado momento, na hora que você acorda, mas depois durante o dia você quer lembrar e parece que ele desaparece da sua mente. E tem aqueles que você é capaz até de lembrar de um sonho que você teve há não sei quantos anos atrás, e você lembra daquele sonho.